Caros alunos, bem-vindos a mais uma atividade sobre o nosso tópico de dinâmica de populações. Nesta terceira parte vamos conversar sobre crescimento logístico. Quais são as ideias principais que nós vamos desenvolver nesta atividade? Bom, que existem fatores limitantes da densidade que reduzem progressivamente a taxa de crescimento até um tamanho máximo que o ambiente consegue sustentar, que é a capacidade de carga. Que fatores dependentes da densidade tendem a regular as populações, mas que existem também fatores que são independentes da densidade e que tendem a produzir variações irregulares. Que as populações elas são reguladas tanto por fatores denso-dependentes quanto por fatores denso-independentes. A importância de cada de cada conjunto de fatores, depende das características de cada população. Que o tamanho das populações reguladas por mecanismos denso-dependentes não necessariamente se estabiliza definitivamente, ele pode sim oscilar. Que populações podem ultrapassar a capacidade de carga e quando isso acontece, elas podem degradar o ambiente e inclusive se extinguir localmente. Que no crescimento logístico, a taxa de crescimento per capita se reduz à medida que o tamanho populacional aumenta, desde uma taxa de crescimento máxima, que é o RM, conforme já vimos na nossa atividade anterior, decaindo até zero, quando a população para de crescer porque alcançou a capacidade de carga. E que no crescimento logístico, o incremento populacional máximo, ou seja, em números absolutos, quantos indivíduos são adicionados por unidade de tempo à população, ele é máximo quando o tamanho da população é a metade do tamanho máximo. E, finalmente, que no crescimento logístico, ele matematicamente pode ser reduzido a um crescimento exponencial multiplicado por um fator denso dependente. Então, essas são as ideias que nós vamos desenvolver aqui. Começamos observando como é a curva do crescimento logístico em comparação com a curva do crescimento exponencial. Aqui estão elas. Então, o crescimento exponencial tende ao infinito, conforme nós já vimos. E o crescimento logístico, ele tem caracteristicamente esta forma de S. Às vezes ele é denominado de sigmoide, por ter essa curva em formato de S. E observem que no começo do processo, até a metade do tamanho populacional máximo, as duas curvas se parecem muito. Entretanto, no crescimento logístico, a taxa de crescimento é mais lenta e vai se distanciando da taxa de crescimento exponencial. E isto se acentua e a população progressivamente estabiliza à medida que a população se aproxima do tamanho máximo possível, que é a capacidade de carga. Então, no crescimento logístico, nós estamos imaginando uma situação que é mais realista que a do crescimento exponencial, em que existem fatores limitantes da densidade que progressivamente vão reduzindo a taxa de crescimento até o tamanho máximo que o ambiente consegue sustentar, ou seja, o tamanho K. Não necessariamente a curva de crescimento logístico tem essa forma de S característica. Isso depende do tamanho inicial da população e depende da taxa de crescimento também. E ela pode apresentar outras formas. Essas três curvas representadas aqui, elas são dedutíveis da mesma curva, da mesma equação de regressão, que é uma equação logística. E o que isso significa? Que eventualmente, quando nós observamos numa população real um determinado período de tempo, nós podemos não nos dar conta de que estamos diante de um processo de crescimento logístico que seria perceptível se nós tivéssemos acesso a dados de um tempo maior.
Bom, o que são esses fatores dependentes da densidade? Que tendem a mudar a tendência de crescimento em direção à estabilidade. Bom, são fatores cujos efeitos se intensificam à medida que as populações aumentam de tamanho. Vamos examinar algumas situações, e a competição é o principal desses fatores. A competição por recursos escassos, ela aumenta à medida que as populações aumentam de tamanho, e isso vai ter vários efeitos. O que está representado nesta figura aqui é o aumento da mortalidade em populações de gorgúrios da farinha. Então observem que à medida que a densidade de gorgúrios, o número de gorgúrios por centímetro cúbico aumenta, a sobrevivência diminui. Aqui estamos representando a situação em que a competição leva a um aumento da mortalidade com a densidade. Aqui nós temos uma situação de decréscimo da fecundidade com a densidade. Populações de pardais, aqui nós temos um número de pares de casais em reprodução, então é a densidade de casais em reprodução. À medida que a densidade aumenta, o tamanho da postura, aqui um indicador de fecundidade, nesse caso o tamanho da postura, ele declina com a densidade. Aqui um caso de decréscimo da fecundidade, agora com plantas. Então, à medida que a densidade de sementes plantadas, então isso representa uma situação de um experimento, à medida que a densidade de sementes plantadas é maior, o número médio de sementes por planta é menor, ou seja, as plantas crescem menos, produzem menos flores e produzem menos sementes quando são plantadas em densidades mais elevadas. O caso dos gafanhotos, que tomou conta da mídia no tempo recente agora, populações de algumas espécies de gafanhotos apresentam dispersão dependente da densidade. Então, naqueles anos em que a sobrevivência das larvas e das ninfas é elevada, e então o recrutamento de adultos é elevado, gera naquele determinado ano enormes populações de gafanhotos. Essas populações de gafanhotos esgotam localmente os recursos, forçando essa população de gafanhotos a se deslocar em massa em busca de locais com recursos, criando essas nuvens que vão se deslocando pelo espaço. Então é uma dispersão dependente da densidade. Isso só acontece nos anos em que o recrutamento de adultos é muito elevado. Bom, os fatores dependentes da densidade, eles tendem a regular populações, mas existem também fatores independentes da densidade, e esses tendem a produzir variações irregulares conforme as variações ambientais. Vamos examinar essas situações aqui. Então, quais são os mecanismos de controle populacional dependente da densidade? A competição é o principal fator, conversamos sobre ele nas lâminas anteriores, mas podem ser também doenças infecciosas. A transmissão, a infecção, ela é facilitada em densidades populacionais elevadas. Então, a prevalência de doenças infecciosas aumenta com a densidade. E a predação, a taxa de predação também tende a aumentar com a densidade, porque à medida que a população aumenta, existe uma resposta numérica e funcional dos predadores. Mais predadores são atraídos para aproveitar esse recurso, que é essa população abundante, e a própria taxa de crescimento das populações de predadores também aumenta. A sobrevivência e reprodução dos predadores aumentam, aumentando progressivamente a taxa de predação. A tendência é que esses mecanismos dependentes da densidade produzam modelos de crescimento logístico, e o crescimento real de uma população vai se aproximar a esse modelo logístico, tanto mais quanto mais importantes forem os mecanismos de controle populacional denso dependente na sua dinâmica. Mas existem também mecanismos denso independentes, ou seja, mecanismos cuja
força de atuação não está relacionada com a densidade populacional, está relacionada apenas com a força do mecanismo em si. E isso é o caso das perturbações ambientais, das variações no ambiente físico, variações climáticas, por exemplo, ou doenças degenerativas ou doenças relacionadas a contaminantes. E a mortalidade produzida por essas doenças depende da intensidade da contaminação. E no caso das perturbações ambientais, depende da intensidade, da extensão, da magnitude dessas perturbações ambientais. Esses mecanismos de regulação populacional denso-independente tendem a produzir variações aleatórias, variações irregulares. E as flutuações de uma população vão ser tanto mais irregulares quanto mais importantes forem os mecanismos denso-independentes na sua dinâmica. Mas elas eventualmente também podem produzir oscilações desse tipo, se essas flutuações ambientais forem sazonais, por exemplo. O tamanho das populações reguladas por mecanismos denso-dependentes não necessariamente estabiliza, ele pode oscilar ao longo do tempo. Então, existem oscilações que são estabilizadoras. Então, existem situações em que a capacidade de carga é ultrapassada, mas então ela passa a oscilar em ciclos cada vez de menor amplitude e tendendo à estabilidade. Esse padrão ele pode ocorrer, por exemplo, após introduções ou após recolonizações. Existem também populações que mostram oscilações não estabilizadoras. Então, K é ultrapassado e então ele oscila, mas ele oscila em amplitudes que se mantêm ao longo do tempo, que não necessariamente vão se reduzindo. E esse padrão ele caracteriza algumas populações de espécies que habitam ambientes com disponibilidade cíclica de recursos, ou quando ocorrem retardos de resposta denso-dependente. Nessas situações, nós podemos observar flutuações desse tipo ao longo do tempo, já que essa situação aqui, ela se manifestou no passado, apenas uma única vez, quando a espécie colonizou aquele habitat. Bom, as populações, elas também podem declinar até a extinção, ao ultrapassarem a capacidade de carga, o consumo excessivo de recursos nesta fase da evolução da população levar a uma degradação da capacidade de carga, levar a uma degradação da base material que sustenta essa população. E decaindo a capacidade de carga, a população vai obrigatoriamente se ajustar aos novos valores dessa capacidade de carga, o que significa declinar. E se essa degradação for irreversível, ela eventualmente pode declinar até a sua extinção local. Vamos então examinar um pouquinho mais de perto o modelo de crescimento logístico e as implicações que ele tem nos seus diferentes parâmetros. Vamos representar aqui uma população que cresce logisticamente, se estabilizando à medida que se aproxima da capacidade de carga, e aqui estão alguns números que podem ser representativos de uma população com essa curva de crescimento. Então esta seria a variação de tamanho populacional ao longo do tempo. Quando nós examinamos esses números grosseiramente, parece que ela está simplesmente crescendo continuamente, mas proporcionalmente esses primeiros intervalos de crescimento representam saltos maiores do que os intervalos finais. Vamos examinar isso aqui. E observem aqui a taxa de crescimento dessa população, ou seja, quantas vezes ela aumenta de tamanho a cada intervalo de tempo, ela vai progressivamente diminuindo à medida que a população se aproxima de cá. Então aqui a população foi multiplicada por um fator 4, aqui também por um fator 4, depois por um fator 3, depois 2, depois 1,2, depois 1,1 e finalmente a taxa de crescimento chega a 0.
Essa é uma diferença importante do modelo exponencial. E observem aqui que o incremento, ou seja, o número absoluto de indivíduos que são adicionados à população por unidade de tempo, ele também varia ao longo do tamanho. E ele é máximo quando a população está no tamanho K sobre 2, ou seja, quando o tamanho populacional é a metade do tamanho K, ela está na metade da capacidade de carga. E esses valores aqui são obtidos multiplicando a taxa de crescimento pelo tamanho da população. Então, nestas fases iniciais do tamanho populacional, nós temos taxas elevadas, porém, elas são aplicadas em tamanhos populacionais pequenos. O resultado é um incremento modesto. Lá no final do processo, nós temos taxas que são muito pequenas, porém elas são aplicadas a um tamanho populacional elevado. Entretanto, por serem taxas pequenas, o crescimento aqui também é modesto. Quando a população tem um tamanho não muito pequeno, embora também não muito grande, e uma taxa de crescimento não muito pequena, embora também muito grande, é quando ela apresenta o incremento máximo. Nós já examinamos as semelhanças e diferenças desse capital, que é o tamanho da população, e essa taxa de juros, que seria que é a taxa de crescimento, as semelhanças e diferenças disso, né, com o crescimento do dinheiro numa caderneta de poupança, quando conversamos sobre crescimento exponencial. O mesmo raciocínio é válido aqui, mas aqui nós temos taxas de crescimento ou taxas de juros, né, que não são constantes. A taxa de juros ou a taxa de crescimento, ela vai diminuindo à medida que a população se aproxima do tamanho máximo. E aqui nós visualizamos graficamente essa relação entre a taxa de crescimento em cada um dos modelos. No modelo exponencial, a taxa de crescimento é constante, ela não varia. E se essa população está crescendo em condições ideais, então essa taxa de crescimento é a taxa máxima de crescimento, a taxa intrínseca de crescimento que ela é capaz de materializar. Agora, no crescimento logístico, a taxa realizada de crescimento populacional, ela vai progressivamente diminuindo e de forma linear até que a população atinge o tamanho K. Quando a população atinge o seu tamanho máximo, a taxa de crescimento é zero. Quando o tamanho populacional é mínimo, a taxa realizada de crescimento se aproxima da taxa máxima possível, ou seja, ela inicialmente cresce a essa taxa máxima. E então, à medida que a competição, a predação, doenças e outros mecanismos de regulação vão atuando e a população, em função do aumento do tamanho populacional, a taxa realizada vai progressivamente diminuindo. É importante, no caso do modelo logístico, distinguir o que é a taxa realizada, aquela que nós podemos observar em um momento qualquer da história de uma população real, da taxa máxima de crescimento, que é aquela que só é possível quando a população é muito pequena, quando ela é capaz de mostrar um crescimento exponencial, quando as condições são ideais e a disponibilidade de recursos não é limitante. Isso é importante para nós entendermos logo a seguir a matemática do crescimento logístico. E aqui nós temos a curva do incremento, ou seja, do número absoluto de indivíduos que são adicionados àquela população à medida que a população aumenta de tamanho. Então, no modelo exponencial, o incremento também é exponencial, porque não existe limitação de recursos. Então, a cada intervalo de tempo, mais indivíduos são adicionados. E a população cresce dessa forma. Agora, no modelo logístico, o incremento é máximo quando o tamanho da população é metade do tamanho máximo.
Por quê? Porque aqui nós temos uma taxa de crescimento elevada, mas um número de indivíduos capazes de se reproduzir muito pequeno. Aqui no final nós temos a situação contrária. Nós temos um grande número de indivíduos potencialmente capazes de se reproduzir, mas a taxa de crescimento é muito pequena. A melhor condição de taxa de crescimento e capital é quando o tamanho populacional está em K/2. Ainda sobre crescimento logístico, agora vamos examinar rapidamente a matemática envolvida nesse crescimento, a equação do crescimento logístico. Aqui está ela. Assim como no crescimento exponencial, nós podemos escrever essa equação de diferentes formas. Aqui, nesse caso, eu vou representar apenas esta como ilustração, mas nós já sabemos que nós podemos deduzir as outras formas de escrever essa equação, dependendo de como nós quisermos representar a taxa de crescimento. Aqui eu estou representando a taxa de crescimento como R. E observem que o modelo logístico, a equação do crescimento logístico, ela é composta aqui de dois elementos. Esse primeiro elemento é o modelo de crescimento exponencial. No modelo de crescimento exponencial, a variação do número de indivíduos por unidade de tempo é uma função do número de indivíduos multiplicado pela taxa de crescimento, sendo que essa taxa de crescimento é uma taxa constante. E essa taxa constante, se as condições forem ideais, é uma taxa máxima. E no modelo logístico, nós adicionamos a esse modelo este freio denso dependente, ou este fator denso dependente. Então, surge aqui um segundo parâmetro. O modelo exponencial tem apenas um parâmetro, que é a taxa de crescimento, e que é uma constante. Aqui nós adicionamos o segundo parâmetro, que é a capacidade de carga, que também é assumida no modelo logístico como sendo constante. E esta formulação matemática aqui faz com que, se o n for 0, K/K é 1 e a população vai crescer na sua taxa exponencial. Quando o tamanho populacional for máximo, K menos K, 0, 0/K, 0, e a população para de crescer. A mudança no tamanho populacional por intervalo de tempo passa a ser 0. Então, o modelo de crescimento logístico ele não é complexo, é um modelo bastante simples. É um modelo de crescimento exponencial adicionado de um fator denso dependente. O crescimento logístico, ele pode acontecer em populações reais? Sim, essa é uma possibilidade, embora ele seja um modelo bastante simples. Quando isso pode acontecer? E quando as condições ambientais são constantes, bom, raramente as condições ambientais são constantes. Quando o crescimento é limitado por recursos que são consumíveis ou por interações populacionais, porque esses são os mecanismos de regulação denso-dependente. Mas existem populações cujo controle do tamanho populacional é denso-independente. E geralmente, na maior parte das populações, tanto fatores denso-dependentes quanto denso-independentes interferem na taxa de crescimento, ainda que com forças, com contribuições diferentes. E quando a taxa intrínseca de crescimento não é excessivamente elevada. Por quê? Porque se a taxa de crescimento for excessivamente elevada, facilmente essa população extrapola a capacidade de carga, o que pode ter diversas consequências. E quando a capacidade de carga não é excessivamente pequena, porque nesses casos também a população pode rapidamente ultrapassar a capacidade de carga e degradar o ambiente, e isso pode ter consequências que não são previsíveis através deste modelo matemático. Bom, existem fatores que determinam a necessidade de optarmos por modelos de crescimento populacional mais complexos. Por exemplo, a falta de resposta à capacidade de carga. Uma população ou uma espécie
que não é capaz de interpretar e se regular rapidamente em função da capacidade de carga efetivamente existente. Retardos na resposta. Quando a resposta em termos de mortalidade, natalidade, imigração, etc., ela tem um retardo de tempo em relação ao momento em que a capacidade de carga é ultrapassada ou em relação a uma determinada condição de disponibilidade de recursos, doenças, predação, etc. E quando a redução da capacidade de carga acontece pela densidade populacional. Ou seja, quando a densidade populacional não apenas se ajusta à capacidade de carga, mas interfere nela. Quando mudanças na disponibilidade de recursos, por fatores externos a essa população, levam a variações na capacidade de carga. Então a capacidade de carga não é constante. Ou em populações com taxas de mortalidade e taxas de reprodução que são dependentes da idade, porque nestes casos a estrutura de idades vai interferir na dinâmica dessa população e nós também vamos precisar de modelos que levem essa estrutura de idades em conta na previsão das taxas de crescimento. Muito bem. Estamos encerrando aqui essa nossa atividade. Quais foram as ideias principais que nós desenvolvemos aqui? Que existem fatores limitantes da densidade que reduzem progressivamente a taxa de crescimento de uma população em direção a um tamanho máximo possível determinado pela capacidade de carga, pelo número de indivíduos que o ambiente consegue sustentar. Que fatores dependentes da densidade tendem a regular populações, mas que existem também fatores independentes da densidade, que em geral tendem a produzir variações irregulares, ainda que essas respostas possam se complicar em algumas situações, como nós vimos aqui. Que as populações elas são reguladas tanto por fatores denso-dependentes quanto por fatores denso-independentes. Quanto maior for a importância, quanto maior for a contribuição dos fatores denso-dependentes, mais a sua dinâmica vai se aproximar de um modelo logístico. O tamanho das populações reguladas por mecanismos denso-dependentes pode oscilar, não necessariamente essas populações estabilizam num tamanho único máximo. Elas podem apresentar oscilações estabilizadoras e não estabilizadoras. Populações que ultrapassam a capacidade de carga podem degradar o ambiente e eventualmente podem se extinguir se essa degradação for irreversível, se a redução da densidade não levar a uma mudança, a um retorno das condições ambientais iniciais. Que no crescimento logístico, a taxa de crescimento per capita se reduz de uma taxa máxima até zero à medida que a população se aproxima do tamanho máximo, o que é uma diferença importante em relação ao modelo exponencial. Que no crescimento logístico, também ao contrário do crescimento exponencial, o incremento populacional máximo absoluto acontece no tamanho K sobre 2. E que o crescimento logístico ele é representado matematicamente como um crescimento potencial adicionado de um fator denso dependente. Essas eram as ideias principais que nós desenvolvemos nesta terceira parte do nosso tópico sobre populações. Na quarta parte vamos conversar sobre aplicações. Espero que tenham gostado e até a próxima atividade.